que são as casas, né? São as áreas da vida. As casas do mapa natal, elas representam os diversos setores da vida. Então, da experiência da jornada de vida. É um ciclo, né? Então, se você tem o Sol ou um outro planeta na casa 1 do seu mapa natal, né? A casa 1 é a casa do ascendente, é onde está a linha do ascendente. E a casa 1, ela simboliza a identidade, é o eu sou, é o corpo, é o seu reflexo no espelho. Né? Então, quais são as atividades da casa 1? São aquelas que, para você, satisfazem a sua vontade pessoal, independente dos outros. É o que alimenta o sentido de identidade e ego, né? Refletido na sua aparência, que é o seu corpo, as nuances do seu corpo. Então, a casa 1, ela é a casa mais pessoal, individual de todas. É a pessoa que você é propriamente dita, o seu corpo, né, que é mortal, né? A personalidade temporária da alma, né? O seu corpo é a personalidade temporária da alma, que recebe um nome ao nascer e que luta para sobreviver. Né? Então carrega um instinto que é animal, ligado ao corpo, e age conforme a própria vontade, o desejo pessoal. Né? Então a associação dessa casa com a aparência e o corpo é óbvia. Agora, se você tem o Sol ou um outro planeta na casa 2 do seu mapa natal, né? A casa 2, ela simboliza a segurança material, os recursos próprios, o eu tenho. Então, as atividades da casa 2, tá, são aquelas que para você satisfazem as suas necessidades materiais, gerando recursos. Então, gerando alimento, dinheiro, posses, conforto físico, material. Então, nessa casa, na casa 2, é a casa em que a gente interage com o mundo com a intenção de nos manter, obtendo algo do mundo. Né? Então, é a casa em que a gente conserva a nossa energia, acumulando recursos, acumulando alimento, acumulando dinheiro, acumulando os recursos necessários para que a gente tenha mais força pessoal e estabilidade. Tá? Então, a associação dessa casa, ela é com os bens e com os recursos próprios, né? Ou seja, tudo que a gente acumula, na verdade. Né? Porque o que a gente acumula, a gente faz com a intenção de garantir uma segurança material. Tá? Então, essa casa mostra o que você faz para garantir essa segurança, o que você acumula. Agora, se você tem o Sol ou um outro planeta na casa 3, a casa 3, ela simboliza o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da fala, da comunicação. Então, é a casa do eu aprendo. Então, as atividades dessa casa são aquelas que satisfazem o seu intelecto, estimulando o seu aprendizado e o desenvolvimento das suas diversas habilidades especiais, né? Todos temos essas habilidades, e é aqui que a gente, na casa 3, essas habilidades são desenvolvidas. É a casa em que a gente interage com o mundo com a intenção de obter conhecimento, obter experiências, tá? Nessa casa 3, é a casa em que a gente forma a nossa própria lógica e raciocínio, aprendendo a comunicar os nossos pensamentos. Então, essa casa, ela, né, a associação dela é com a educação, com a fala, com irmãos, parentes, relações cotidianas, porque é nesse meio, né? São dessas formas que a gente interage com os outros com a intenção de obter conhecimento, obter informações para que a gente aumente o nosso conhecimento. Agora, se você tem o Sol ou outro planeta na casa 4, a casa 4 simboliza a base emocional, a forma de lidar com os sentimentos e com as necessidades íntimas. É a casa do eu necessito. As atividades dessa casa são aquelas, né, que para você trazem conforto, né? Trazem uma sensação de se sentir confortável na própria pele, na própria casa. Então é o que te traz a sensação de um ambiente íntimo e familiar. Então, nessa casa, a gente constrói uma base emocional para nós mesmos. A gente constrói durante a infância e durante toda a vida. E
E essa base sustenta tudo o que somos e que fazemos, não é? Então essa casa 4, que ela está relacionada ao fundo do céu, né, esse ponto IC no mapa, né, são como as raízes que alimentam toda a árvore da nossa alma, da nossa vida, né? É a vida íntima, interior, por trás de todas as ações e realizações que a gente faz. Então a associação dessa casa é com a família, com o lar, com a infância, com o passado, né? Mas a gente tem que entender que isso não é algo que é determinado na casa 4, mas construído nela. Então a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode curar o passado, a nossa relação com ele. Então isso que é a casa 4. Agora, se você tem o Sol ou um outro planeta na casa 5 do seu mapa, né, a casa 5 simboliza autoexpressão, criatividade, sexualidade e prazer. É a casa do eu crio. Então, as atividades dessa casa são aquelas que refletem a sua originalidade, são uma expressão autêntica, criativa de quem você é, né? São as atividades que se afinam com a sua identidade, né? E o ato de criar é prazeroso. É nessa casa que a gente descobre a nossa essência criativa, nossa originalidade, nossa vontade de criar, né? Que é a nossa vontade de expressar quem somos, nossa identidade. E é a casa também em que vivemos a nossa sexualidade, ou seja, a nossa vontade de procriar, né? Que é a vontade de reproduzir a nós mesmos, né? Nos nossos filhos. Então, a associação dessa casa, ela é com a criatividade, com os filhos e com os hobbies também, né? Que é o que são as coisas que a gente faz por prazer, que a gente gosta, né? Agora, se você tem o seu Sol ou outro planeta na casa 6 do seu mapa, a casa 6 representa a auto-organização, as rotinas, os hábitos e as práticas diárias. É a casa do eu pratico. Então, as atividades dessa casa são aquelas que você faz todos os dias, formando um padrão rotineiro. É nessa casa que a gente aperfeiçoa a nossa energia criativa por meio de um constante uso e um exercício constante das nossas faculdades. É nessa casa que a gente se desenvolve errando e acertando. É a casa em que a gente testa o que a gente aprende e analisa os resultados. Então, a associação dessa casa com o trabalho e também com a saúde vem disso, porque as rotinas de trabalho e as rotinas alimentares, os hábitos nocivos, eles consomem as energias criativas ao invés de aperfeiçoá-las, né? Então, as atividades dessa casa visam a aperfeiçoar as energias criativas e não a consumi-las totalmente. A casa 7, se você tem o Sol na casa 7 ou outro planeta na casa 7, né? Aqui no meu mapa eu tenho o Sol na casa 7, essa é a casa da autoprojeção, das associações e das parcerias. É a casa do eu me relaciono. Então, quais são as atividades dessa casa, né? São aquelas que te levam a se relacionar e formar parcerias, o que te leva a formar amizades, associações ou sociedades, enfim, qualquer relacionamento em que há uma troca, uma aliança ou uma expectativa envolvida, né? Então é nessa casa que a gente se relaciona com os outros com o intuito de projetar a nós mesmos, nossos desejos, nossas ideias, sentimentos e obter do outro algo em troca, né? Então é nessa casa que a gente busca o que a gente sente que nos falta e que a gente sente que só o outro pode nos dar. Então a associação dessa casa, ela é com o casamento, né? Mas, na verdade, com compromissos de todo tipo, em qualquer tipo de relacionamento em que há uma expectativa, seja um cônjuge, um familiar, um amigo, um sócio, um cliente. Na casa 8, se você tem o Sol ou outro planeta na casa 8 do seu mapa, a casa 8 simboliza a segurança emocional, as motivações profundas. É a casa do eu controlo.
Então, as atividades dessa casa são aquelas que você faz para exercer um controle ou um poder. E a gente faz isso muitas vezes de forma inconsciente para ter segurança emocional. Então, é a casa em que a gente age motivado por medos ou emoções profundas, né? Muitas vezes desconhecidas de nós mesmos, e a gente age na tentativa de ter o controle sobre algo, né? Na verdade, né? Ou alguém. Então, é nessa casa que nascem também comportamentos manipulativos, né? Então, a associação dessa casa ela é com bens compartilhados e também com sexo, né? Que na verdade são formas muito comuns que a gente vê, né, que as pessoas fazem de ter e manter o controle sobre outra pessoa, né? Mas não são as únicas formas de ter e manter um controle, né? É a casa em que nós nos deparamos com as nossas sombras também, que são aquelas partes obscuras e negadas de nós mesmos, que nem sempre são negativas, tá? Então é também nessa casa 8 que nós podemos nos empoderar, aumentando, né? Quando a gente aumenta a consciência sobre essas partes obscuras e negadas, a gente verdadeiramente aumenta o nosso poder sobre nós mesmos, né? Então essa casa ela é a casa do poder e da disputa pelo poder. Casa 9, se você tem o Sol ou outro planeta na casa 9, a casa 9 simboliza o desenvolvimento do propósito, da alma, né? Da vida, o direcionamento da vida. É a casa do eu me reconheço. Então, quais são as atividades dessa casa? São aquelas que são direcionadas por um objetivo, um propósito maior a ser alcançado, né? É a casa em que nos reconhecemos nas nossas atitudes, nas nossas ações. É a casa em que aplicamos o nosso conhecimento acumulado, né? Então, nessa casa, a gente transforma o conhecimento em sabedoria, a gente aplica o nosso conhecimento. E é nessa casa que a gente formula a nossa forma de ver a vida, a nossa visão de mundo, a nossa visão do nosso lugar no mundo, nosso propósito de vida, né? E é nessa casa que a gente se orienta para um determinado caminho na vida, né? Então, nessa casa, a gente, por meio das nossas ações e escolhas diárias, né, a gente vai traçando um caminho para nós. Então, é nessa casa em que a gente constrói o nosso destino, né? E a associação dessa casa é com as viagens de longa distância, as universidades, né? E a essência do simbolismo, na verdade, é essa construção de um objetivo de longo alcance, né? Que aí pode remeter a viagens internacionais. É a construção de um propósito maior para o nosso conhecimento e experiência, né? E daí também essa associação com estudos superiores, né? Mas essa construção, na verdade, ela é muito particular. A construção de um propósito. Se você tem o Sol ou outro planeta na casa 10, a casa 10 do mapa, ela simboliza a construção de um legado, de uma reputação. É a casa do eu construo. Então, as atividades dessa casa são aquelas que requerem disciplina, paciência e persistência, né? É a casa em que a gente entrega ao mundo o resultado dos nossos esforços e aí a gente constrói um legado. É nessa casa, né, que a gente se empenha em concretizar o propósito da nossa vida, da nossa alma, que é dar alguma contribuição à vida, à evolução. Então, a associação dessa casa ela é com profissão e carreira, porque muitas vezes a sua contribuição, né, ou a sua reputação para o coletivo, né, se dá por meio da profissão, mas, né, pode se dar de outras formas, né, é muito particular. E a casa 10, ela está relacionada ao ponto que a gente chama meio do céu no mapa, que é o ponto máximo do desenvolvimento da jornada de vida, o resultado de todas as ações. Né? Nessa casa, o destino ele é construído, não é determinado, ele é construído nessa casa.
Agora, se você tem o Sol ou outro planeta na casa 11 do seu mapa, a casa 11 simboliza a participação no coletivo, a inserção em um determinado grupo social. É a casa do eu participo. Então, as atividades dessa casa são aquelas que você faz que são, na verdade, de interesse do grupo, que são motivadas pelo grupo, pelos valores e interesses do grupo em que você está inserido. Então, é a casa em que a gente, né, essa casa 11 é a casa em que a gente compartilha valores, interesses e ideias com outras pessoas que participam do mesmo grupo que a gente. É a casa em que a gente participa de ações coletivas, sociais, comunitárias, né? Então, a associação dessa casa ela é com amigos e também com esperanças para o futuro, né? Mas amigos aqui não é o amigo no sentido íntimo, mas é o amigo no sentido social, de companheirismo. É a amizade entre pessoas que compartilham ideias ou visões de mundo, né? E esperanças para o futuro, né? Os sonhos, remete ao fato de que as ações coletivas, sociais e comunitárias são as que desenvolvem a sociedade, né? Então, é aqui que se dá o progresso de questões de interesse coletivo, né? Porque as melhorias de hoje elas são resultado dos esforços coletivos feitos no passado. E os esforços coletivos de hoje, né, que se dão aqui na casa 11, eles darão o resultado no futuro, né, para as futuras gerações. E se você tem o Sol ou um planeta na casa 12 do seu mapa, né, a casa 12 ela simboliza a conexão com a vida e com tudo o que te cerca. É a sensibilização, é a casa da sensibilização à realidade espiritual, ao que não é material, né? É a casa do eu amo. Quais são as atividades dessa casa? São aquelas que nos fazem perceber o lado sutil da vida, a realidade espiritual, abstrata, que é invisível aos olhos, né? Já dizia o Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos, né? Essencial é o que está na essência, por trás das aparências, né? E essa casa é a casa do amor, mas num sentido muito profundo. É o amor pela vida, por todas as almas. É o amor compassivo, né? É uma empatia que nasce desse contato, dessa conexão com a essência das coisas. Então é nessa casa que a gente aprende a amar realmente, porque a gente se torna capaz de fazer os maiores sacrifícios por amor, né? O que é sacrifício? É um sacro ofício, é um trabalho sagrado da alma, né? A associação dessa casa com as ilusões e com o isolamento, né? Ilusões porque as ilusões surgem quando a pessoa se desconecta da realidade material, né? Se desconecta dos fatos, tenta fugir da realidade. E aí ela acaba ficando isolada, né? Mas o isolamento, na verdade, pode ser positivo nessa casa. Quando a gente busca a solidão e o silêncio para se conectar com a vida e com o que nos cerca.